E aí, muito obrigado por estar aqui assistindo mais uma das nossas mensagens. Se esses vídeos têm impactado a sua vida, gostaria de te encorajar a chamar a gente no Facebook. O link você vai encontrar aqui embaixo. A gente vai adorar trocar uma ideia com você e saber o seu testemunho. Se você curtiu o vídeo de hoje, dá um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para sempre estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão. É isso aí, valeu galera! Uma coisa que eu vou confessar para vocês aqui, nós iríamos chamar essa série de Não Gosta de Crente Chato, Nem Nós. Porque ninguém gosta mesmo, né? A pessoa mais repele do que atrai. E se a gente quer mesmo atrair, a gente tem que ser como Jesus. Em nenhum momento a gente vê as pessoas repelindo Jesus ou correndo de Jesus quando ele estava pela terra. As pessoas eram atraídas, multidões iam seguir Jesus. Era uma coisa fascinante. E a gente quer replicar esse modelo Jesus de ser. O modelo Jesus de ser é aquele que genuinamente ama pessoas, que genuinamente se importa e se interessa com o próximo. Não queremos passar para você a nossa verdade, não queremos passar para você o nosso ideal, o que nós acreditamos. Nós queremos amar você e dizer para você que tem um Deus que te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Amém? Queria sem demora chamar agora a Carol Barbieri, que vai trazer uma palavra inspiradora para nós. Amém? Aleluia! Quem está feliz de estar na casa de Deus aqui? Levanta a mão. É isso aí, a gente tem que estar feliz por estar aqui, por ter a oportunidade de estar adorando o nosso Deus, numa casa linda, com pastores lindos, abençoados, que acreditam no nosso chamado e no nosso potencial. Quero honrar a vida deles, porque eles têm dado muito amor para nós, e isso ele faz com todos os membros dessa igreja. Eu agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade. Quero agradecer meu marido também, que me ajuda, que me ensinou muitas coisas para preparar essa palavra, meu pastor também, que me ajudou, e a minha mãe, a minha avó, a minha outra avó emprestada e a minha tia emprestada, que são tia e vó do Paulinho. Obrigada por terem vindo, viu? Aí, deu certo? Todo mundo? Tudo sob controle? Legal. Essa pregação, ela faz parte da série Por que as pessoas não querem ir às igrejas? E eu coloquei um subtítulo nela, que é Viver o seu chamado. Viva o seu chamado, viva o que te motiva. A pergunta que teve na pregação passada, para as pessoas do mundo, era o que elas achavam das igrejas. Quem estava aqui viu o vídeo que o Fábio mostrou? Então, muita gente falava assim, eu acho igreja chata, igreja só tem gente hipócrita, o pessoal da igreja só quer roubar o meu dinheiro. Né? Muitas pessoas têm uma imagem muito ruim das igrejas, muito que a gente vê na TV, muitos exemplos que a gente vê de cristãos famosos, né? E que acabam passando uma imagem negativa da igreja. Mas assim, a igreja ela é feita de quê? De pessoas, né? Aí eu estava pensando nessa palavra e pedindo para Deus uma revelação do que trazer hoje para vocês, e Deus compartilhou comigo que se a igreja é feita de pessoas e as outras pessoas que não fazem parte da igreja veem a igreja como uma coisa ruim, será que talvez quem está dentro da igreja está vivendo realmente o chamado de Deus para a vida delas? Isso me fez pesquisar e orar. Meu marido me ajudou também para estar desenvolvendo essa palavra, um pastor também, porque eu comecei a buscar em Deus para saber o motivo com o qual as pessoas têm essa imagem ruim. E na maioria das vezes é porque as pessoas que estão dentro da igreja passam uma imagem ruim. Então, assim, não fazem as coisas como deveriam ser feitas, né? E daí a gente vai entrar num texto bíblico para poder ser base aí dessa palavra, né? Teve uma história que chamou muita atenção, que se assemelha muito com o que a gente vive hoje, que é a história de João Batista. Ele era muito diferente do tempo dele. Ele atraía as pessoas com um sermão de arrependimento. Se a gente estivesse vivendo verdadeiramente o chamado de Deus, será que as igrejas não estariam cheias? Então vamos lá para o versículo, Marcos 1, do 1 ao 13.
Princípio do Evangelho, ok? Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos. E comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré de Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Cara, que louco, meu. O cara era muito louco. Ele era muito estiloso, gente. Vocês viram a ideia, como ele era? Ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. Mas como é que ele descobriu esse chamado? Né? Isso eu trago para a nossa vida. Como é que a gente consegue descobrir qual é o nosso chamado em Deus? Bom, eu quero que vocês repitam comigo uma coisa agora. Eu tenho um chamado. De novo. Todos nós temos um chamado único, exclusivo, seu. Só que como é que a gente descobre esse chamado? Então, vamos na palavra de novo. Em Lucas 1, 13 e 16. Do 13 ao 16. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Bom, João descobriu o seu chamado através de uma profecia. Existem diversas formas da gente descobrir nosso chamado. Então, através dessa profecia, ele foi em busca do seu chamado. Seus pais colocaram ele para estudar os costumes da época. Ele fez o voto de Nazireu. Então, ele descobriu esse chamado através de uma profecia dada para sua família e, a partir disso, ele começou a buscar o chamado dele. Mas nem sempre a gente descobre o nosso chamado por uma profecia. Tem casos que sim, mas na maioria das vezes a gente descobre o nosso chamado por duas maneiras. São dicas, né, que Deus nos dá sobre o nosso chamado. Uma delas é através das coisas que nós amamos. Eu gostaria que vocês pegassem uma caneta, um papel ou o celular, ou tablet, para anotar. E gostaria que vocês anotassem as coisas que vocês amam. Se você ama ensinar, se você ama as crianças, se você ama a arte, fotografia, se você ama várias coisas, as viagens, coisas que no seu coração você estima, você tem um amor, você tem um prazer de fazer, de ver. Isso são dicas do teu chamado. Comigo foi através das coisas que eu amo. Antes de me converter, de vir para a igreja, eu trabalhava com uma balada. Eu montava exposição de arte e fotografia nas baladas, em casas noturnas. E eu amava aquilo. Eu fazia praticamente de graça, assim. Ganhava super pouco para fazer. E eu fui para Clash, para The Edge, para Hot Hot. Quem já foi para balada sabe do que eu estou falando. São baladas grandes e conhecidas em São Paulo. E eu montava exposição de arte, chamava as pessoas para ver as artes. E aquilo eu amava fazer.
E o pessoal da balada não quer saber de arte, quer saber de droga e mulherada, né? E beber, e ficar loucão. E eu lá, amarradona, fazendo as coisas de arte, porque era uma coisa que eu amava. Quando eu cheguei na igreja, eu senti que eu tinha que largar aquilo, que aquilo não me fazia bem. Porque acabava que eu me envolvia também com coisas que não eram boas, que não eram de Deus. Por estar ali, eu era influenciada. Então, eu senti que eu não deveria mais fazer. E foi numa época em que eu tinha conseguido patrocínio da Souvenir, tinha patrocínio da Embi Morumbi, ia começar a gerar algum fruto. Mas eu senti realmente de Deus que não era para eu fazer. E eu larguei aquilo. Foi difícil para mim. Mas eu larguei porque acabava que eu me envolvia com coisas erradas, com drogas, saía com caras, enfim, não estava no caminho certo. E na igreja, eu comecei a clamar e pedir para Deus me mostrar o que era o meu chamado. E eu senti que era fotografia, que era arte, que era levar a arte de uma forma diferente para as pessoas, como transformação social. E na igreja onde eu me converti, eu cheguei a fazer vários projetos assim. Aqui está em incubadora, mas a gente já faz coisas de fotografia, a gente já está começando a desenvolver. E assim, tem um tempo de processo. Eu me converti faz 5 anos. Deus tinha e tem ainda que trabalhar no meu coração. Existe um processo para que o chamado de Deus se cumpra na sua vida e na minha. Então, ainda estou nesse processo. Hoje é um dos processos do meu chamado em Deus. Então, através das coisas que você ama, são dicas para descobrir o seu chamado. Vocês anotaram? Amém. Eu estou um pouco tímida, eu não sou tímida, mas eu estou um pouco. Mas vamos lá. Outra dica muito importante de Deus, acho que eu estou com sede. Que daí a boa não sai. Olha lá, viu? Melhorou. Outra dica muito importante é o que te indigna. As coisas que te indignam. Política te indigna? Muito. Mas assim, uma coisa é você ficar indignado porque o país está de mal a pior. Outra coisa é você viver indignado com a política, saber tudo de política. É o cara que manja e que fala sobre isso o tempo todo. Crianças famintas na miséria, órfãos, viúvas, prostituição, alcoolismo, sabe? Homossexualismo te indigna. Coisas que realmente te tiram do sério. Eu gostaria que vocês anotassem também. Mas de verdade, porque no geral a gente se indigna com tudo que é errado. Mas tem coisas específicas que realmente tiram a gente do sério. Coisa que a gente estuda, que a gente busca. Eu gostaria que vocês anotassem. Coisas que indignam vocês. Trazendo para a palavra, João era apaixonado pelo povo dele. Foi um sinal também de Deus. Teve a profecia, mas teve o amor que ele sentia pelos judeus e por aquela situação que ele vivia na época. E o que ele ficava indignado, porque ele foi criado nos templos, ele viveu isso, ele estudou isso, ele ficava indignado com as injustiças que estavam acontecendo na época. E isso indignava ele, porque as pessoas não estavam mais no caminho de Deus. Então, além da profecia, João teve o amor que o levou a cumprir o chamado dele e a indignação também da situação que vivia o povo dele ali, de estar totalmente fora dos caminhos do Senhor. Outro exemplo de indignação é o Martin Luther King, que foi um cara que era totalmente indignado com o racismo da época, com os problemas que tinham na época de racismo, não podia entrar no ônibus, eles tinham banheiros separados para ir entre os brancos e os negros. E o cara ficou indignado com isso. Então ele estudou, ele virou um líder, ele foi no grupo dele, um líder responsável pela segregação desse tipo de preconceito na América. Então o cara foi um negro que foi super reconhecido, ganhou o prêmio Nobel, porque ele se indignou com algo. E ele realizou o chamado dele de Deus. Então, coisas que a gente ama e que nos indignam são dicas claras do nosso chamado em Deus. O chamado de todos aqui é de proclamar o Evangelho de Cristo, mas de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes, amém? Mas, gente, tem um perigo nisso, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o que nos indigna nos traz raiva.
e a gente esquece do amor de Deus. A gente esquece que o pecado nos indigna, mas a gente não deve tratar com o pecador ou com as pessoas da nossa igreja ou de outro lugar com raiva, com julgamento, com crítica. Isso faz com que muitas pessoas não queiram mais vir às igrejas, ou não queiram ir às igrejas, porque muitos cristãos passam uma imagem de críticos, de julgadores, de pessoas que são intolerantes, porque o chamado delas está caminhando para um lado errado. Elas estão indignadas com o mundo. Quem não está indignado com as coisas que a gente vê na TV aqui? Quem não fica indignado com a miséria, com a inflação, com as pessoas morrendo, com os cristãos sendo assassinados fora do país? Quem não fica indignado com essas coisas? Todos nós ficamos. Isso gera raiva na gente. E a gente esquece do amor de Deus. A gente esquece do amor de Jesus e acaba tratando as pessoas que não compartilham da mesma fé da gente às vezes com altivez, com ego inflado. E isso eu falo por mim mesma. Muitas vezes a gente acha que a nossa verdade, a gente acha, e a gente tem que achar isso mesmo, que a nossa verdade é a verdade, que Jesus é o caminho e a vida. Mas a gente não pode lidar com as pessoas que não têm a mesma fé da gente com um tom de apontamento, com um tom de raiva, né, com um tom de crítica. A gente tem que ser amoroso. A gente tem que ter graça, misericórdia. Foi assim que Jesus nos ensinou. Amém? Eu gostaria de orar por isso, porque é algo muito importante para a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. Que nós tenhamos a indignação pelas coisas, mas que não esquecemos o amor de Jesus e a graça de Cristo. Eu posso fazer uma oração? Amém, Jesus. Ah, Senhor, Tu és tão maravilhoso, Deus, Tu és tão querido, Papai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por ser amoroso conosco. Obrigada pela Tua misericórdia conosco, Deus. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, que a igreja de Jesus Cristo seja mais amorosa com as pessoas que não compartilham da mesma fé. Até mesmo com as pessoas da igreja, Pai. Falta amor, Senhor, pelas vidas. Falta, Senhor, graça ao falar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa indignação, Pai, não seja transformada em apontamento, em julgamento, Deus. Que a nossa indignação seja transformada em graça, em misericórdia, em atitudes de amor, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que a igreja C3 Church Santos não seja uma igreja rude, Pai, mas que seja uma igreja indignada em amor, Pai. Uma igreja que vá e pregue o evangelho de uma maneira amorosa, graciosa, divertida, Deus, para que as pessoas mudem o olhar sobre a igreja de Jesus, Pai. É assim que eu oro, Senhor, nessa noite e te agradeço. Amém. A parte das coisas que nós amamos também é um pouco complicado, porque, por exemplo, eu amo cantar. Mas meu chamado não é cantar, definitivamente. Amém? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu amo cantar, eu vou lá cantar na igreja, porque daí você vai, não treina, não faz uma aula de canto, entendeu? Não vai estudar sobre aquilo. Aí você vai e acaba afastando as pessoas da igreja. Eu dei o exemplo de cantar, mas tem várias outras coisas. Né? Eu tenho um chamado, sei lá. Daí você vai e faz de qualquer jeito. Você não faz com temor. Né? Você não faz com excelência para Deus. Você não vai buscar se aperfeiçoar nos seus dons. Eu, quando descobri meu chamado, era apaixonada por fotografia, mas eu não tinha nenhum curso. Eu ainda tenho muito para aprender. Estou ainda aprendendo, em processo de aprendizado, mas eu comecei a aprender com quem já fotografava, eu comecei a entender como funcionava, eu fui atrás para ver. Então, é um processo que a gente também tem que desenvolver. Descobrir o que a gente ama é também desenvolver o que a gente ama, não somente descobrir e sair fazendo, e sim ter um processo de aprendizado daquilo que a gente ama, amém? E, para desenrolar essa história toda, né, como é que a gente desenvolve esse chamado? Lucas 1:80. Amém?
O menino crescia e se rebustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. A história conta, na Bíblia eu não consegui encontrar essa parte, mas eu li alguns artigos de teologia explicando um pouco da história de João Batista, e é só esse aqui que me trouxe um pouco mais para essa realidade. O menino crescia e se rebustecia em espírito. O menino ele crescia em aprendizado, né? O tempo que ele foi preparado para o chamado dele, ele estudou, né? Ele teve ali o seu pai e a sua mãe que eram, né, o Zacarias, ele era ali daquela região, ele era um sacerdote, então ele aprendeu com os mestres da palavra, ele aprendeu a história judaica. Ele foi um cara que se dedicou a aprender, né, aquilo que ele tinha para realizar no chamado dele. E quando ele ficou pronto, né, em estudo, ele fez o voto de Nazireu, ele teve todo esse processo de preparação, né, repete comigo, preparação. O nosso chamado precisa de preparação. Amém? E quando ele estava preparado, ele ainda falou, peraí, eu vou para o deserto. E lá ele foi clamar, a voz que clama no deserto. Ele foi buscar a revelação de Deus, de como ele deveria realizar o chamado dele. Ele já sabia o chamado dele, mas ele precisava de revelação de Deus. Então lá ele clamou no deserto. Deus, me mostra como eu vou fazer esse chamado, para quem eu vou falar do teu amor, a maneira que eu vou agir, de que forma eu vou fazer isso. E assim João fez. E isso é para as nossas vidas também. Nós temos que clamar a Deus no nosso secreto, no nosso deserto, em momentos de dificuldades, sabe? Num momento sozinho, a gente tem que buscar esses dons, esses talentos, de como a gente vai realizar esse chamado aqui nessa terra, amém? E como pôr em prática o nosso chamado. Marcos 1, 4, 8. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos e de camelo, e com um cinto de couro ao redor dos seus lombos, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após a mim vem aquele que é mais forte do que eu. E eu já li essa parte. Em verdade, eu vos digo, tenho batizado em água, porém ele batizará com o Espírito Santo. Aqui eu quero ressaltar que o cara ele tinha um estilo único. Amém? Fala sério. O cara ele usava uma túnica muito louca de pelo de camelo. Ele era nazireu, então ele tinha um cabelão assim, mega estiloso. E ele falava, profetizava, ele tinha um jeito ousado, ele era meio ogrão assim, para aquela época e tal. E ele ia no deserto, e as pessoas que passavam pelo deserto ficavam, que cara é esse? Peraí, eu preciso ouvir o que ele tem para falar. Deus deu essa estratégia para o cara. Naquela época, esse jeitão dele, essa forma dele pregar o arrependimento, ia ser um jeito que ele ia ser atraído pelas pessoas da região. E eu quero mostrar para vocês. Não, primeiro eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Se você conhece, olha para trás. Pergunta para ela, tu sabe o teu chamado? Você reparou como a pessoa que está do teu lado é totalmente diferente de você? Ou ela é ruiva, baixinha, mais alta. A pessoa é totalmente diferente de você. Tem uma história diferente da sua. Ela é totalmente diferente no estilo, no jeito de falar. Ela tem características que são só delas. E que muitas vezes você acha super estranho. Você fala, que estranho. Não é? Não é verdade? É verdade. Porque a gente é assim, né? A gente, aquilo que não é igual a gente tem mania de dar uma repelida, né? De falar, não, essa pessoa aqui é muito diferente.
eu sempre fui assim, meio maluquinha, estilosa, tá? Agora que eu tô um pouco mais patricinha, que eu casei, tá? Essas coisas. Mas eu tinha uma coisa assim que, eu vi uma menina cocotinha, sabe? Aquelas bem cocotinha, loirinha, cabelinho liso, toda fresquinha, com joias e tal. E eu tinha mania de, entendeu? De dar uma repelida. E daí Deus foi tratando isso no meu coração. Pra caramba, tanto é que hoje eu tenho amigas que são assim e que eu me dou super bem, mas eu tinha isso na minha cabeça, entendeu? Que, não, essa aí não serve pra ser minha amiga, sabe? Tipo, passa. E, isso é totalmente errado. As pessoas são diferentes da gente para complementar a gente muitas vezes. E isso é lindo, né, na criação divina. O cara é criativo pra caramba. Ele fez a gente do jeitinho que a gente é, especialmente para solucionar problemas de outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Porque muitas vezes eu posso estar falando do amor de Jesus para algum executivo e o cara não vai me ouvir. Mas eu estou falando do amor de Jesus para uma menina que, tem uma vida meio parecida com a minha, que tem coisas que se identificam comigo, que gosta do meu estilo. A menina vai falar, cara, que legal que essa menina está falando, bacana, quero ir, quero sacar qual que é o Deus dela. Então eu quero mostrar para vocês algumas diferenças entre as pessoas. Peguei algumas imagens aleatórias, tá, gente? Só pra gente rir um pouquinho. Mostrar como as pessoas são diferentes. Formato de cabeça diferente, tom de pele diferente, estilo diferente, nariz diferente, tatuagens diferentes. Né? Cowboys. Aqui, se entrar um cowboy aqui, a gente fala, nossa, da onde que ele veio? Pode seguir, pode seguir. Surfistas. A galera do surf, né? Os amigos do Fábio, mais tatuagem. Uma pessoa com um biotipo diferente do teu. Os skatistas. Os motoqueiros. Bigodudo. O pessoal do basquete. Os estilos diferentes. A ruivinha, que é totalmente diferente da loirinha. E é isso, as pessoas são diferentes, né? E isso é multiforme sabedoria divina. O Senhor nos fez diferente. Olá, meu amigo nerd. O Senhor nos fez diferente, gente. Pagodeiro. Não podia faltar. Em homenagem ao meu marido, que adora um pagode. Professores. Enfim, gente, foi uma brincadeira para mostrar para vocês como nós somos diferentes, né? A nossa profissão, aquilo que a gente escolheu para fazer, isso tudo vai ajudar a direcionar a nossa vida para saber qual é o nosso chamado de Deus. Então, o seu estilo, dons, talentos, estão totalmente ligados ao lugar e a quem Deus quer que você pratique o seu chamado. Amém? Bom, então, se, por acaso, João tivesse resolvido ser DJ, ou, sei lá, ser médico. Viu lá, Lucas, achou bacana, pá, foi lá, virou, tudo bem, é outra época. Mas, enfim, se ele tivesse resolvido fazer outras coisas, o que teria acontecido? Deus, os planos de Deus não são frustrados, amém? A gente não é insubstituível, mas a gente é essencial para que os planos de Deus aconteçam. Então, assim, Deus ele fez a gente diferente porque Ele quer que a gente resolva coisas diferentes, situações diferentes, em amor, para que a gente não seja chato. Só que se a gente não resolver não atender o chamado dele, Deus vai achar um outro jeito, vai fazer, só que a história não vai ser a mesma. Vai ser diferente daquilo que ele tinha sonhado. Talvez demorasse mais, talvez muitas vidas não teriam se convertido, a gente não sabe. Mas aqui eu quero instigar em você se realmente você está vivendo o chamado de Deus para a sua vida. Porque se a igreja hoje está sendo vista como uma igreja hipócrita, uma igreja que só pede dinheiro, é porque nós da igreja não estamos realmente focados em desenvolver nosso chamado em Deus. Então, é uma responsabilidade minha
e sua, descobrir o nosso chamado e estudar, e desenvolver, e trabalhar, e pesquisar, perguntar para o Fábio, perguntar para o teu marido, que sabe mais do que você da palavra, ir atrás de alguma maneira para você crescer em amor, em aprendizado, para que você possa desenvolver esse teu chamado e você não ser taxado de chato. A sua igreja não ser taxada de uma igreja hipócrita. Né? A gente não quer ouvir isso. Eu quero viver ainda no tempo em que as pessoas vão... Quando eu falar que eu sou crente, que eu ainda vejo muita boquinha torta quando eu falo que eu sou crente. Eu falo, olha, eu sou crente, sou cristã. As pessoas falam, nossa, que legal, eu tenho experiências boas com os cristãos. Amém? Eu gosto dos cristãos porque eles estão fazendo a obra de Deus. Eles nunca me julgaram, eles nunca apontaram a roupa que eu estava vestida, eles me aceitaram, eles me amaram. Então, é isso que eu quero hoje instigar para as nossas vidas aqui nessa igreja, porque é uma responsabilidade nossa mudar a história desse mundo, trazendo a mensagem de Jesus de uma maneira relevante, clara, divertida, amorosa, não de uma maneira crítica, julgadora, preconceituosa. Amém? E eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, pegasse o papel ou a anotação que você fez do seu chamado. E eu vou fazer uma oração, amém? Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos mostrou na Tua palavra como é importante nós buscarmos a Ti, Deus. Como é importante nós buscarmos os melhores dons, nossos melhores talentos. Como descobrir com as coisas que amamos e nos indignamos quais são os nossos chamados, Pai. A importância, Senhor, de sermos, Senhor, pessoas diligentes em aprender as coisas que amamos para fazer com excelência, Pai. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que a pessoa que sente no coração, que ainda não sabe o chamado de Deus para a vida, Senhor, não sabe aonde praticar as coisas que Ele ama, que Ele se indigna, as pessoas que estão confusas em relação ao chamado de Deus. Eu peço que em nome de Jesus você levante a mão no seu lugar, ninguém está te vendo. Eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, todo mundo repete para todo mundo ficar mais à vontade. Senhor Jesus, sei o que eu amo e o que me indigna. Me ensina, Senhor, a desenvolver os dons e talentos necessários para cumprir o seu chamado. Amém, Deus. Colocamos diante de Ti essa oração, Senhor. Senhor, ainda nesse espírito, eu quero pedir para você que nunca declarou que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Eu quero que ainda, todo mundo de olhos fechados, você levante a sua mão. Você que sentiu no seu coração que hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Que você levante a sua mão e repita comigo. Amém. Todos podem repetir. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Te agradeço pela minha vida e declaro que o Senhor é o meu único e verdadeiro Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna. Me ensina a caminhar contigo. Me ajuda a entender os seus mistérios e abençoa a minha casa, em nome de Jesus. Aleluia.